Fala galera, bem-vindos a mais um Occultcast. Eu sou o Gigim, do portal imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. E hoje é o dia de falar, daqueles séries, filmes, livros ou qualquer coisa da cultura pop que tenha algum tipo de relação, com magia, ocultismo ou urucubaca, e dar indicações e notas se vale ou não, a pena a gente assistir. E eu tenho falado, se não me engano, desde semana passada ou de semana retrasada, de uma série chamada 22/11/63, ou no original 11.22.63. É uma série de drama e mistério, certo? Se não me engano, ela é de 2016. O ator principal é o James Franco. E ela é baseada num livro de mesmo nome escrito pelo Stephen King. Então, sim, quando eu falo que é escrito pelo Stephen King, eu já sei que um montão de gente já virou o nariz e já falou: puta que pariu, a série deve ser boa, mas o final deve ser uma merda. Porque tudo que o King faz normalmente é assim. Tipo, começa muito bem e acaba muito mal, porque ele claramente não sabe dar final às histórias dele. Mas nessa não, podem ficar tranquilos. Nessa daí não vai rolar isso. Então o que acontece? Bom, é uma série de ficção científica e um pouquinho de suspense. Não tem praticamente nenhum terror nela, certo? Mas tem bastante suspense. E a sinopse dela é bem simples. A sinopse é que um homem, ele consegue de uma certa forma específica ir para o passado, e aí ele, percebendo que ele pode ir no passado, fazer uma modificação e depois voltar para o futuro, ele cria um plano junto com um colega dele de que ele vai evitar o assassinato de Kennedy, porque se ele evitar o assassinato de Kennedy, eles não vão ter passado pela Guerra do Vietnã e todas as atrocidades que vieram depois da Guerra do Vietnã. Então, basicamente, a série gira em torno desse plano. Por quê? Porque o Kennedy, ele não morreu em 22/11/63, certo? Então ele vai ter que ficar alguns anos, no passado, até que essa data chegue. Se não me engano, o Kennedy morreu em 68, por aí. Sei que ele tem que ficar uns 4 anos, certo? Enrolando, enquanto se prepara para evitar o assassinato do Kennedy. Então ele tem que se misturar com as pessoas no passado e fingir que ele pertence ao passado, para que então ele possa fazer, impedir que isso aconteça. Essa é a sinopse básica do filme. Olhando assim, é meio babaca. Eu particularmente comecei a assistir a série por indicação, da Delírio, e eu não sabia absolutamente nada sobre a série. Eu não tinha lido a sinopse. Ela só falou que a série era boa e ela tinha assistido há muito tempo atrás. E como eu tava sem nada pra assistir no momento, eu falei: bom, vou dar uma olhada nessa série, vai que ela é boa. E cara, acho que foi a melhor coisa que me aconteceu, foi exatamente não saber sobre nada do que a série representava. Por quê? Logo que começou a série mostra o cara em 2016. Então, já tá no futuro, vamos botar assim. Que pra gente já é passado, E aí, do nada, o cara acaba indo parar no passado. Caramba, eu já não esperava aquilo. Então já me deu uma surpresa boa, saca? De ver que a série ia trazer alguma coisa nova. Quando eles demonstraram o tal plano de matar o cara que vai matar o Kennedy pra então não rolar guerra, eu achei, obviamente, aquele negócio muito patriótico norte-americano. Isso é normal. Mas continuei assistindo. Então, daqui pra frente, se você quiser continuar ouvindo esse podcast, tenha certeza absoluta de que vai ter muito spoiler. E, cara, spoiler nessa série não é legal. Então, se você gostou da ideia e quer ver a série, ela tá na HBO Max e ela tá no Torrent, certo? Então vocês encontram facilmente onde assisti-la, certo? Ela não é uma série longa, ela só tem uma temporada, se não me engano, de 12 episódios.
Os episódios têm entre 1h30 e 45 minutos, varia de episódio. Então vai lá, assiste a série, maratona ela no final de semana, certo? E aí depois você volta aqui e continua ouvindo esse podcast, certo? Porque agora vai ter spoiler pra caralho. Entenderam? Então valeu, galera. Começando. Bom, a grande graça disso, porque vocês têm que lembrar, é o Stephen King. Stephen King, ele gosta do sobrenatural, né? Então, apesar da série não ter terror, ela tem que ter sobrenatural. E o que é o sobrenatural? Quando você volta ao passado, né? E aí você vai pro futuro, as modificações que você fez, elas realmente aparecem. Então, por exemplo, ele volta no passado, ele vai lá, risca uma árvore, que tá nova ainda, né? E aí quando ele vai no futuro, em 2016, a árvore tá já mais velha e riscada do jeito que ele riscou. Só que o que acontece? Toda vez que ele volta de novo pro passado, é como se o passado resetasse. Por quê? Porque ele volta pra data exata sempre. Ele sempre volta para a mesma data, o mesmo horário, né? O tempo não passa no passado. Então toda vez que ele vai para o passado, ele reseta. E legal, o cara, né, que ensina para ele como fazer para ir para o passado, que é basicamente passar por uma porta, né? O que seria um portal, vamos botar assim? Deixa bem claro para ele que ele não deve fazer grandes modificações, tá? Por isso que ele só pode ter uma missão. Então ele não deve se apaixonar, ele não deve criar filho, ele não deve criar vínculo, nem nada do tipo. Por quê? Porque conforme você faz muitas modificações no passado, o passado não quer ser modificado. E tem logo de cara, quando ele chega no passado, tem um louco, né, que já olha pra ele e fala: você não deveria estar aqui, mano. Não era pra você estar aqui. E o cara claramente tá maluco. Então a gente já vê que, tipo, já tinha alguns viajantes do passado que já deu merda, entendeu? E o que rola? Ele percebe isso da pior forma possível. Então, por exemplo, ele tenta telefonar pro pai dele, né? Só que, pô, ele ainda não nasceu. Ele, na verdade, já deveria ter nascido. Não, acho que nem tinha nascido, né? Então ele tenta ligar pro pai dele jovem. Quando ele faz isso, o passado vai lá e taca um carro com uma ruiva, desculpa, onde ele tava telefonando. Por quê? Acidentes e merdas, qualquer tipo de merda absurda vai acontecer quando ele tentar modificar o passado de forma drástica. Então, se ele fizer coisas pequenas, como ir lá e rabiscar uma árvore, não vai acontecer nada demais, saca? No máximo, sei lá, ele vai tropeçar no caminho. Mas como é uma modificação que não vai alterar muito o futuro, não tem muito problema dele fazer isso. Porém, conforme ele vai tentando fazer modificações que vão alterar demais o futuro, o passado literalmente tenta matar ele de qualquer forma possível. Seja um incêndio acidental, uma surra, alguém tentar esfaquear ele, atirar nele e por aí vai, saca? E essa trama é que é a parte interessante da série. É o fato de que, conforme ele vai vivendo, né, no passado, ele vai criando, né, novas lembranças, vamos botar assim, novos futuros, que é pra ele, mas a ideia dele é voltar, então tanto faz. E conforme ele tenta modificar a vida das pessoas no passado, mais o passado vai tentando bater nele forte para que tudo dê errado. Em alguns momentos da série, isso gerou uma barriga, ou seja, ficou um pouco arrastado e tal, e perdeu um pouco da lógica, porque a gente sabe que Stephen King é assim, né? Ele começa com uma ideia muito boa, depois parece que ele vai esfriando, e aí no final fica uma merda. Nessa, ele, tipo, começou muito bem, aí no meio deu uma esfriada, mas o final foi bom. E o final é aquilo, será que ele consegue, entendeu? Salvar o Kennedy? Na verdade, ele até consegue. Ele descobre sim quem é o cara, ele vai sim no dia do atentado, ele realmente salva o Kennedy. E aí ele volta pro futuro, né, pra ver o que aconteceu depois que ele salvou o Kennedy, se realmente o mundo tá melhor e o caralho é 4. E aí ele descobre que o mundo está uma grande merda, 1000 vezes pior, porque depois que o Kennedy ficou vivo só fez merda. E aí por conta disso, tipo, até o lugar onde ele tá tudo desabado, rolou guerra, o ar tá sujo, tá todo mundo estilo Mad Max, assim, sacou? Então, obviamente, tem mais coisa além disso, mas eu não vou contar porque é spoiler demais, né? E o que isso tem a ver com o ocultismo? Por que você tá trazendo isso, Gigi?
Porque como eu citei no último podcast sobre modificação do passado, essa série, ela mostra pra gente um conceito interessante de efeito borboleta, que é um bater de asas de uma borboleta num lado do mundo pode fazer um furacão no outro lado do mundo, né? Isso aqui, obviamente, é um conceito muito romântico, vamos botar assim. Se uma borboleta bate uma asa, tipo, na Ásia, ela não vai realmente fazer um furacão na América, isso é meio que impossível. Mas a ideia é essa, né? De, você modificou uma coisa muito pequena no passado. Você vai trazer uma grandíssima modificação no futuro, né? Uma consequência no futuro por conta disso. E é onde entra a magia e o ocultismo que eu citei no último podcast. Será que as pequenas modificações mágicas que a gente faz, né, em alteração, fazendo desejo, pacto e coisas do tipo, será que elas também não trazem grandes consequências no seu futuro ou no futuro das pessoas? Porque muita gente fala disso, né? Tem a clássica frase: todo macumbeiro é fudido, entendeu? E os macumbeiros, né, vamos botar assim como eles chamam, são pessoas que têm o costume de modificar a realidade dele ao redor com a utilização de magia, certo? Seja visualizando o futuro para poder modificá-lo, seja fazendo pedidos, né, para que entidades modifiquem o acaso para eles, e por conta disso o futuro deles muda. E como eu citei no último podcast, talvez seja uma espécie de reparação que o destino tem para a pessoa. Então, se você modificou lá atrás, o destino tenta reparar aquilo de alguma forma e talvez te castigue. E esse é o conceito, né, que essa série traz. Ele poderia ir para o passado, ele poderia simplesmente observar o passado inteiro e não fazer nada, ele ia voltar para o futuro estaria do jeito que estava. Mas como ele quer voltar para o passado e fazer uma grande modificação, pelo fato dele ter feito essa grande modificação, quando ele vai para o futuro, ele tem uma grande consequência reparadora que é muito pior, para que ele perceba que o que ele estava fazendo, ou seja, modificar o que era para ser, estava errado. E aí, será que na vida real também acontece isso com os ocultistas, com os magistas, com os bruxos e com os urucubaqueiros? Bom, isso daí já é com vocês. Lembrando que esse podcast é um pouco mais curto, ele já era para ter saído semana passada, mas eu tive um probleminha de saúde aí, então por conta disso não rolou. Então por isso ele tá saindo hoje. E lembrando que o ano já tá acabando e eu vou, obviamente, entrar de férias no dia 15, né? Na verdade, eu vou entrar de férias na semana que vem. Ou seja, então essa semana ainda vamos ter mais um podcast, que é o podcast de despedida do ano de 2023. Vamos ter uma farrinha, um happy hour, alguma coisa do tipo. E aí as 2 últimas semanas do ano eu estarei de férias e aí a gente só volta em janeiro. Obviamente o grupo ainda vai estar aberto, as pessoas ainda vão continuar papeando, a gente ainda vai continuar bebendo, ouvindo música, farreando, porque eu vou estar de férias, não vou estar morto, certo? Mas o nosso dia a dia com os podcasts semanais e coisas do tipo, anúncios, isso daí só volta ano que vem. Lembrando sempre que a gente está na imperiumfortuna.com e atosnegros.com.br. Se você gosta muito do nosso conteúdo, não esquece de dar um like, de compartilhar e se inscrever no nosso canal. Agora a gente também está no YouTube. Pode se inscrever também no nosso canal do Spotify, que não para de crescer e também é de graça, lembre-se disso. E se você gosta muito mesmo do nosso material, lembra que a gente tem o nosso Apoia-se, certo? O nosso Apoia-se você pode começar com 5 e vai até R$50. Lembrando que se você doar R$5, você já tem direito a pedir um tema para que a gente grave um podcast para você do tema que você quer. E a gente também tem o nosso Pix, que é imperiumfortuna@gmail.com, onde você pode doar o quanto você quiser. E lá também vale isso. A partir de R$5, você pode pedir um tema para o seu podcast. E lembrando que o nome dos nossos apoiadores aparecem lá no nosso mural, na nossa página. E todos os links para tudo isso, todas as nossas redes sociais e todos os lugares que vocês podem ouvir o nosso podcast estão na descrição aqui no portal imperiumfortuna.com. Lembrando que a gente também tem a atosnegros.com.br, que é uma rede social nada social. Por quê? Ela é para falar de ocultismo, ela é para adultos e ela é para falar de temas sobre isso. E ela é totalmente controlada pela Imperium. Então a gente não vai ter nenhum tipo de limite nem coisas lá, certo? Então, valeu galera, até a próxima. Fortuna!